O que aconteceria na sua empresa se você tivesse os melhores benefícios para atrair e reter os melhores talentos? A gente vai falar disso nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Bruno Rodrigues, eu sou fundador e CEO da GoGood e nesse vídeo a gente vai abordar uma transformação que está acontecendo dentro do mercado de benefícios. Vocês devem ter acompanhado ao longo dos últimos anos o quanto que novas soluções de benefícios empresariais surgiram, quantos os colaboradores estão demandando por novas soluções de benefício. Um caso emblemático aqui é do benefício de academias, que vocês já devem ter acompanhado quantas pessoas pedem para malhar com o apoio da empresa, não é mesmo? E tem diversas outras soluções também. Então nesse vídeo a gente vai passar um pouco pelo que tem acontecido nesse mercado, quais são os ganhos de investir em benefícios e ao final trazer 10 ideias de bons benefícios que podem transformar a sua organização junto dos seus colaboradores. Vamos lá, então acho que é importante trazer primeiro o conceito de benefício. Benefício empresarial, ele está dentro de uma área, eu vou falar em inglês aqui porque é a melhor forma de trazer o conceito amplo, que é de Total Compensation, ou de remuneração integral. Ela, junto com o salário, ela representa muito da atratividade que a empresa desenvolve junto aos seus colaboradores, para atrair e para engajar os melhores talentos dentro dessa organização. E claro que investir mais em salário ajuda bastante, mas cada vez mais com a necessidade de benefícios surgindo dentro dos colaboradores, com atividade física, necessidades de solução de saúde mental, uma família estendida hoje com pets, por exemplo, cada vez mais as pessoas aumentam a necessidade de gasto que elas têm no dia a dia e que a empresa pode ser um grande viabilizador dessas necessidades. Portanto, uma boa forma de pensar a melhor estratégia de benefício empresarial é entender que ela está dentro de uma estrutura de remuneração integral do colaborador. Ou seja, quanto que a gente consegue fazer o salário do colaborador render mais. Então é pensar quais são os grandes gastos ou grandes desejos dos colaboradores e como que benefício pode ajudar a viabilizar essas necessidades ou otimizar o salário deles. Vou dar alguns exemplos. Se as pessoas gastam com educação necessariamente delas e dos filhos, se um benefício consegue diminuir o quanto eles vão gastar com aquelas linhas de custo que ele já tem no final do mês, isso é um benefício que vai provavelmente ser muito desejado por grande parte desses colaboradores. Isso acontece muito com o plano de saúde, por exemplo. Hoje, você acessar um plano de saúde como pessoa física é muito caro ou muito complexo. A empresa vem de forma a viabilizar tudo isso. Quer dizer, se a pessoa vai ter que gastar com coparticipação ou até o investimento, sei lá, 200, 300 reais, e ela teria que investir R$1.000 no plano de saúde se ela contratasse diretamente, a percepção de valor daquele indivíduo é na casa desses 700, 800 reais, que é a diferença entre esses dois valores. Ou seja, ela está agregando em percepção de valor esses 800 reais, não o valor que a empresa está investindo por colaborador. E essa lógica financeira, ela é justamente o que dá a atratividade para os talentos quererem trabalhar dentro daquela organização. Ou seja, vocês podem ver que eu estou falando muito pouco sobre benefícios obrigatórios. Eles existem, eles são necessários e cada vez mais o DP, junto com o jurídico, ele tem que ajudar a cumprir a legislação e entregar esses benefícios. Mas quando a gente olha benefício como uma ferramenta estratégica para atrair os melhores talentos, aí que a gente tem que perceber justamente essa otimização salarial. Como que a gente faz o salário render mais utilizando benefícios? Isso pode ser uma ferramenta muito estratégica para você, como RH, multiplicar o seu investimento com a percepção de valor daqueles indivíduos, dos colaboradores. Segundo aspecto, o que vem acontecendo nos últimos anos? Cada vez mais as empresas estão oferecendo mais benefícios. Então, o que a gente via empresas oferecendo só o plano básico de benefícios, né, com um plano de saúde, eventualmente seguro de vida, um vale-refeição, numa rede credenciada, hoje você tem empresas oferecendo mais de 10 benefícios facilmente. Eu estou falando de empresas médias, de 100 a 500 colaboradores, já é natural, já é normal você ver essas empresas investindo em diversos benefícios. E por quê? Porque a necessidade do público mudou. Os colaboradores estão demandando por coisas diferentes e a gente tem muito mais solução, muito mais fornecedor hoje para trazer um benefício de qualidade para dentro da nossa operação. Se vocês forem ver, eu vou colocar até um slide na tela aqui, de uma análise que nós fizemos aqui dentro da GoGood, que a taxa de crescimento dos benefícios, de uma forma geral, é de 8%, 9%, e os benefícios de bem-estar crescem a mais de 30% por ano. Isso quer dizer que as soluções de bem-estar, elas são
objetos de desejo dos colaboradores. E aí bem-estar no sentido mais amplo da coisa. A gente está falando de academias, a gente está falando de psicólogos, a gente está falando de mindfulness, a gente está falando de diversas soluções que são necessárias hoje para o RH e para os líderes atraírem e engajarem os melhores talentos. Então, com a necessidade de novas soluções e com mudanças regulatórias relevantes, por exemplo, para quem é RH aqui talvez esteja familiarizado com o PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, que é regulamentado pelo governo federal e que ele basicamente diminui a incidência de impostos e contribuições sociais sobre alguns valores que são investidos para a alimentação do colaborador. No caso, o Vale Refeição ou Vale Alimentação, tradicionalmente dito, vocês vão ver agora que existe uma mudança regulatória para permitir que o arranjo aberto ele seja permitido. Quer dizer, as bandeiras Visa e Master podem operar, inclusive dentro do PAT. E essa transformação faz com que o RH ele tenha que se adaptar a tudo isso para ter benefícios que a gente chama dos multibenefícios ou benefícios flexíveis dentro do cartão. Essa mudança total dentro do mercado de benefícios chacoalhou os RHs de uma forma geral. Isso faz com que nós, enquanto pensadores de gestão de pessoas, tenhamos que nos adaptar mais rapidamente. E aqui eu vou trazer um pouco do panorama dessas novidades e de algumas sugestões de benefícios para te ajudar nessa tarefa. Quais são os benefícios que mais aparecem hoje no dia a dia dos RHs? Eu também vou colocar esse slide aqui para mostrar para vocês de um levantamento que foi feito mostrando que assistência médica, refeição, alimentação, seguro de vida, assistência odontológica, benefícios flexíveis, academia e bem-estar, auxílio home office, são diversos os benefícios hoje que são amplamente disseminados, cada um com a sua penetração, e vocês podem ver nesse slide por aqui. E eu vou abordar a partir de agora quais são as principais tendências, agora para 2025, de 10 ideias de benefícios que podem te ajudar no teu dia a dia. O primeiro ponto é benefício academia. Por que ele está tão disseminado e como que ele está crescendo? Em números imprecisos aqui, mas só para dar um pouco da nossa percepção, e que a gente está falando sobre esse assunto praticamente todos os dias. Hoje, perto de 70% das grandes empresas possuem algum benefício de academia dentro da sua carteira total de benefícios. Quando a gente vai para empresas médias, isso diminui um pouco, tá? Na casa de 30%, 40% das empresas oferecem um benefício de academia. Mas a taxa de crescimento da oferta de benefício academia é gigantesca. Então o que a gente via esse recorte 2, 3 anos atrás era muito menor do que a gente está vendo agora. E muito porque as pessoas estão buscando mais opções de atividade física. O contexto de transformação social a partir da pandemia na atividade física é gigantesca. Vocês devem estar percebendo que as academias estão cada vez mais lotadas, as pessoas estão cada vez mais correndo na rua e o Instagram ele está com cada vez mais stories de pessoas que estão malhando e gostam de divulgar isso. Porque as pessoas estão valorizando muito mais a atividade física. O problema é que isso não é visto como um gasto mandatório para todas as pessoas no dia a dia. Ou seja, eles gostariam de fazer crossfit, pilates, yoga, diversas modalidades diferentes, mas isso acaba sendo muito caro. Então ter um benefício de academia atrai valor de algo que muitas vezes não conseguiria ser parte do investimento daqueles colaboradores e isso se torna viável graças a essa oferta. A tendência é que esse benefício de academia seja cada vez mais disseminado e que mesmo empresas muito tradicionais passem a oferecer esse benefício para não perderem talentos para as outras empresas que estão oferecendo esse tipo de benefício. Então, certamente, é uma frente que você deve olhar. As pessoas nunca fizeram tanta atividade física quanto estão fazendo agora, isso vai só aumentar. Segundo aspecto é benefício de psicólogos, né, para a saúde mental. Nunca houve tanta discussão sobre burnout, ansiedade, estresse, inclusive agora com novas regulamentações do governo sobre as empresas que têm que cuidar desse assunto de saúde mental nas organizações. Oferecer acesso a psicólogos é mandatório para as empresas que querem se destacar nisso, porque hoje ainda existe menos de 5% da população do Brasil faz terapia recorrentemente, e muito porque é muito caro, né? Hoje uma sessão de terapia facilmente custa R$250. Se você fizer uma vez por semana, facilmente isso dá ali R$1.000. No universo ali de um salário mínimo de R$1.500, R$1.600, obviamente isso é proibitivo para grande parte da população. Então trazer a oferta de acesso a psicólogos é mandatório para você quebrar essa barreira
de viabilidade financeira. Segundo ponto é cartão multibenefícios. Então, de fato, antes tinham 4 provedores de vale alimentação, vale refeição. Hoje você tem diversas opções de fornecedores para trabalhar em multibenefícios, amparado por uma mudança regulatória que dá essa flexibilidade para o RH contemplar mais gastos que as pessoas percebem um melhor valor. Então, trabalhar com multibenefícios também é uma tendência forte para 2025. Descontos em farmácias. No começo do vídeo, eu falei sobre gastos mandatórios das famílias, né? A gente entender com que as pessoas gastam todos os meses e viabilizar uma economia em cima dessas linhas é muito bem percebido. E farmácia certamente é parte do gasto relevante. Então hoje você tem opção em diversas farmácias de ter um benefício que dá descontos em gastos que acontecem, seja com medicamentos básicos até tarjados, ou até de cosméticos que vendem dentro das farmácias. Isso certamente dá uma alta percepção de valor, porque as pessoas já gastariam aqueles valores. Telemedicina. Existe hoje perto de 30 milhões de pessoas têm um plano de saúde ativo. Isso quer dizer que são 220 milhões no Brasil, você tem grande parte da população desassistida do plano de saúde privado, dependendo do SUS. Você dar acesso a uma saúde de qualidade via telemedicina, você ajuda muitos colaboradores a terem uma melhor percepção sobre aquele empregador, sobre o trabalho que ele está inserido ali. Então, hoje você tem soluções de pronto atendimento digital, que em poucos minutos você consegue ter acesso a um médico de qualidade, um clínico geral ou até um especialista para poder te ajudar. Especialmente para empresas que não oferecem plano de saúde, isso acaba ajudando muito nessa oferta de benefícios. Auxílio educação, auxílio creche. Esse é um benefício que não tem um ganho de escala e ele tem um investimento per capita um pouco mais elevado. Mas você subsidiar uma pós-graduação, até uma graduação, até uma creche para pessoas, né, para filhos de trabalhadores ali que precisam ter esse tipo de apoio, isso tem uma alta percepção de valor. É claro que você vai ter que trabalhar com uma população reduzida para fazer esse investimento, mas certamente é algo que tem uma atratividade muito grande para as pessoas, porque, de novo, isso tem uma redução de custo das famílias muito grande no final do mês. Plano pet. As famílias, as novas famílias, né? Tem muita gente que tem pet como filho de verdade. E o pet tem muito gasto, especialmente quando é como se fosse um plano de saúde para pet, né? E quando vai ter uma hospitalização, um procedimento cirúrgico, ou até consultas, vacinas, esse custo é muito alto e, via de regra, ele não é previsto pelas famílias. Então você ter um plano pet subsidiado pela empresa ou com grandes descontos, isso facilita muito a vida dos donos de pet, ou os tutores de pet aqui, e tem uma alta percepção de valor também, porque são bichinhos que são muito amados pelas pessoas. Isso certamente é uma tendência para 2025. Seguros. Então, odonto, vida, saúde, nunca saíram da prateleira de produtos necessários pelos colaboradores. Então, cuidar da saúde bucal, né? Você pensar num plano de saúde, num plano de saúde adequado para os seus colaboradores, que consiga se destacar da concorrência, isso sempre vai ser um diferencial competitivo, e também trazer o plano o seguro de vida como um diferencial. Ou seja, pensar seguros sempre vai ser um pensamento importante. Você trazer uma corretora para perto que te ajude a desenhar um pouco dessa estratégia com melhor custo-benefício é certamente um ponto mandatório para todos os RHs. Previdência privada. Vamos pensar que nos últimos anos, se aposentar no Brasil ficou mais complexo, né? Ficou pior a previdência pública, vamos dizer assim. Então, alongaram os tempos de dedicação, de trabalho, as pessoas não contam mais tanto com esse plano de aposentadoria dado pelo governo. Isso emerge uma necessidade da previdência privada. Então, cada vez mais ela ajuda a atrair e a engajar os melhores talentos, justamente para pessoas que estão pensando no médio e longo prazo, como é que as vidas deles vão acontecer dali 5, 10, 20, 30 anos, eventualmente. Então, esse também é um benefício de altíssima percepção de valor, complementar a tudo isso que a gente está falando aqui. E auxílio mobilidade, especialmente para empresas que estão colocadas em grandes centros, falando de estacionamento, combustível. Esses são auxílios que ajudam muito porque as pessoas gastam muito, seja com estacionamento, seja com combustível. Se deslocar cada vez está mais complexo, com muito trânsito, pouco lugar para parar o carro, e isso ajuda certamente na percepção de valor também dos colaboradores. Essas são 10 dicas de benefícios que podem ajudar a transformar essa relação com os seus colaboradores.
E a gente sempre vai trabalhar aqui dentro do canal oportunidades de engajamento dos colaboradores, de transformar rotinas e também entregar mais valor para dentro da companhia. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever e de ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse, para te ajudar, RH ou líder, a aumentar o seu impacto dentro da organização.